Uma mulher que já havia sido presa por fugir com uma recém-nascida aqui em Uberlândia foi presa novamente. Ela foi flagrada agora com uma outra criança. Sim, ela cometeu o mesmo crime mais uma vez. Clarice Bernardes tem acompanhado de perto todas essas ações criminosas envolvendo essa mesma mulher, porque nós vamos falar de duas, mas o passado dela é complicadíssimo também. Não é a primeira vez que a polícia é acionada por causa dessa história de sequestro de criança envolvendo essa criatura abominável. Como foi a prisão agora, Clarice? Foi em Ibirité, região metropolitana de Belo Horizonte, novamente? Pois é, Luciana, uma história muito difícil, porque envolve uma mulher que sequestrou uma criança. Obviamente difícil da gente pensar e mais difícil ainda da gente contar e relatar todas essas informações. Mas vamos começar um pouquinho lá do começo, viu? Tudo isso começou em julho de 2023, quando essa mulher foi indiciada pela polícia pela primeira vez. Mas enquanto aguardava o julgamento ainda em liberdade, ela voltou a agir, ou seja, voltou a praticar esse mesmo crime. De acordo com a Polícia Civil, essa mulher de 49 anos de idade foi encontrada em casa com um recém-nascido de somente 8 dias de vida, ou seja, uma criancinha bem pequenininha. Denúncias anônimas levaram a equipe da delegacia especializada em atendimento à mulher até a casa dessa mulher que fica em Muriaé, na Zona da Mata. Ao ser ouvida, essa mulher apresentou a certidão de nascimento da criança e alegou até então que seria filha dela. A mãe biológica da criança, de 31 anos, foi presa. Ela foi encontrada em Guarapari, cidade do litoral do Espírito Santo. A mulher confessou que entregou a criança em troca, Luciana, de dinheiro. Parte paga na entrega da criança e o restante seria feito via depósito mensalmente. Ela deve responder pelo crime de falsidade ideológica e também por entregar o filho a terceiros mediante uma recompensa que no caso também era o dinheiro. Já essa mulher de Muriaé deve responder pelos crimes de tráfico humano principalmente. É a segunda denúncia dela ligada a esse crime. Na primeira vez, inclusive, o que aconteceu, os vizinhos viram ela com o bebê, sendo que a mulher nunca esteve grávida. Quando a polícia chegou nesse local, a suspeita disse que a menina era sua filha e que nasceu em Belo Horizonte e tinha 112 dias. Disse ainda que a criança tinha nascido prematura e por isso ficou na capital por quase 4 meses até se recuperar e poder voltar para casa. Foi descoberto ainda que a bebê tinha apenas 15 dias de vida e ainda estava com cordão umbilical, Luciana. Os militares receberam a informação de que uma mulher moradora aqui da cidade de Uberlândia, de origem venezuelana nesse caso, tinha procurado a polícia militar contando que a filha tinha sido levada por uma mulher moradora de Muriaé. Elas foram apresentadas por uma outra mulher através da rede social, o Facebook, e que ela estava disposta a doar a filha por não ter condições financeiras no momento para sustentar a criança. Essa moradora de Muriaé viajou até o Triângulo Mineiro uma semana antes da criança nascer e acompanhou a gestante no hospital até o nascimento da criança. Assim, quando a recém-nascida nasceu, e teve alta, ficou sob os cuidados durante 2 dias em um hotel. Ambas foram em um cartório para fazer esse registro, só que no retorno, a mãe da criança comunicou que havia desistido de doar a criança e queria criá-la apesar das dificuldades. Já a moradora de Muriaé concordou e disse que iria mudar para Uberlândia para ajudar a criar a menina e pediu também para ficar mais um dia com ela. Só que as duas, Luciana, sumiram. No fim das contas, as informações foram cruzadas e o crime foi descoberto pela polícia. Ela chegou a ser presa, mas passou a responder em liberdade até se envolver mais uma vez nesse tipo de crime e ser localizada então pela Polícia Civil. Não é um sequestro daquela ação violenta de vou ali, vou tomar a criança e vou sair correndo. Não, há uma negociação, ela consegue aí ludibriar essas mães, que seja por um momento aí hormonal delicado, o puerpério, que é um caos na vida da mãe, ou seja por uma questão de instabilidade financeira, enfim, ela consegue identificar as fragilidades e então entrar nisso que é praticamente uma negociação pela venda do bebê.
Então não é só essa mulher que precisa ser responsabilizada. Obviamente, estamos falando sim de uma pessoa que tem algum transtorno, algum distúrbio que também precisa ser tratado, dada aí a necessidade. Seriam pelo menos 3 denúncias ligadas a ela, 2 confirmadas, onde realmente houve aí a captura de uma criança, onde ela fugiu com a criança, a polícia teve que ir lá buscar essas bebês, e uma outra que ainda não houve esse flagrante de fato dela estar com uma criança. Mas são 3 histórias da mesma natureza envolvendo a mesma mulher. Indício forte de que realmente há algum transtorno, alguma história ali na cabeça dessa mulher que precisa ser tratada para que outras famílias não passem por esse mesmo drama, não vivam essa mesma dor. Ainda assim, volta para mim aqui no estúdio, por favor, abrindo um parênteses muito grande. Não é somente ela que precisa ser responsabilizada. Essas mulheres também, afinal de contas, não existe aí uma negociação envolvendo criança e a adoção direta também não é um processo aceito aqui no Brasil. Então a polícia tem que trabalhar com muita cautela, ligando todos os pontos também para poder amarrar essas histórias.